Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu, em primeiro lugar, quero aqui agradecer ao líder do meu partido, Adolfo Viana, e ao líder do nosso bloco, Felipe Carreiras, por terem me cedido o tempo do bloco para fazer aqui uma manifestação eminentemente política. Essa é a razão, senhor presidente, de eu vir hoje a esta tribuna expressando um sentimento que é meu, é do meu partido, mas eu acredito seja também de grande parte dos brasileiros. E o sentimento é, em primeiro lugar, de assombro, senhor presidente, e em seguida de repulsa, de enorme repulsa às manifestações recentes do presidente da República, que reduz o governo ditatorial da Venezuela e as atrocidades cometidas contra seu povo em uma simples narrativa. O PSDB, sabe o senhor presidente, é oposição ao atual governo, mas jamais deixou de apoiar medidas favoráveis ao país no passado e no presente. E apenas para ficarmos nos dias atuais, podemos lembrar o arcabouço fiscal que contou com o nosso apoio ou o novo Bolsa Família. Nós sempre soubemos diferenciar as questões de interesse de governos que são circunstanciais, passageiros, efêmeros, com aquelas de interesse do país. O PSDB jamais seria capaz, por exemplo, em qualquer momento da história, votar contra o Plano Real, que debelou a inflação, o mais perverso dos impostos, a punir os mais pobres, ou mesmo seria contrário, seria capaz de se opor à eleição do presidente Tancredo Neves, que restabeleceu a democracia nesse país. Essa é a nossa formação, senhor presidente. Essa é a natureza de um partido que ajudei a construir nos últimos 35 anos. Mas quando se fala em garantir respeito aos direitos humanos e à própria democracia, não deve haver fronteiras, sejam elas de qualquer ordem, sejam elas políticas, partidárias, ideológicas ou mesmo físicas. Eu compreendo, senhor presidente e meus ilustres colegas, a necessidade de mantermos relações diplomáticas e mesmo comerciais com países que não tenham apreço pela democracia. É assim que gira a roda do mundo. Temos relações com China, hoje o nosso maior parceiro comercial, com a Arábia Saudita e com outras nações. E não seria justo e nem justificável que não as tivéssemos com um país vizinho, que é a Venezuela. Mas não é disso que se trata. E por considerar o que ocorreu no Brasil extremamente grave, é que suba a essa tribuna. O que o mundo, senhor presidente, e vários visitantes ilustres, chefes de nações presentes no Brasil assistiram assombrados. Foi o presidente da República, celebrando quase que em euforia uma ditadura e considerando o encontro com um ditador um momento histórico. Senhoras e senhores parlamentares, em 2015, em junho de 2015, eu liderei uma comitiva de senadores da República, eu ocupava uma cadeira no Senado Federal, a Venezuela, de parlamentares de diversos partidos. Íamos lá prestar solidariedade ao Leopoldo Lopes, um líder de oposição que estava em greve de fome e preso na penitenciária de Ramo Verde. Fomos em missão oficial, descemos em Caracas, já fomos recebidos por um aparato policial ostensivo que buscava nos intimidar. Depois de muita resistência, entramos numa van e seguimos no caminho que achávamos que nos levaria à penitenciária de Ramo Verde para prestar uma justa solidariedade política àquele preso eminentemente político, senhor presidente. Menos de 10 minutos depois, nosso trajeto foi interrompido, o nosso veículo foi cercado por mais de 50 cidadãos que faziam questão de mostrar o couro de suas armas, alguns com paus na mão, com ferros, começaram a bater no nosso carro, e o embaixador do Brasil, desesperado dentro daquele carro, nos fez retornar ao aeroporto. Resistimos, senhor presidente, em retornar ao Brasil, mas fomos quase que expulsos da Venezuela, numa demonstração clara de como aquele país trata aqueles que discordam das suas posições políticas. Eu volto rapidamente no retrovisor da história para lembrar esse episódio, apenas para dizer que ninguém me contou, deputado Gilberto. Eu vi de perto o que começava a acontecer naquele país, e de lá para cá as coisas não melhoraram. Se houvesse ainda, senhor presidente, alguma dúvida em relação ao que ocorre no país vizinho, uma comissão da ONU, essa mesma ONU, senhores deputados, que através do seu Comitê de Direitos Humanos
afirmou em abril do ano passado que o presidente Lula havia sido vítima de um julgamento parcial, o que foi celebrado por ele e por toda a sua base de apoio, talvez como a necessária e definitiva absolvição política do hoje presidente da República. Essa mesma Organização das Nações Unidas, através de uma comissão especiada criada para avaliar a situação da Venezuela, concluiu, senhor presidente, é dela a conclusão, não é minha, que o regime de Maduro, além de promover nas prisões torturas, espancamentos, asfixia e violência sexual, realiza detenções arbitrárias, censura e outras variadas violações de direitos humanos. Quem disse isso, repito, foi a Organização das Nações Unidas, e não foi nenhum adversário do governo daqui, nem do governo de lá. Além disso, deputado Osmar Terra, a prestigiosa organização internacional que realiza pesquisas sobre direitos humanos em todo o mundo, a Human Rights Watch, conforme publicou hoje a Folha de São Paulo, tem denunciado violações sucessivas dos direitos humanos cometidas pelo governo de Maduro. Desde 2014, não vamos nos esquecer desses dados. Segundo a organização, ocorreram 15.700 prisões por motivos políticos e ainda hoje, 280 pessoas permanecem detidas pelos mesmos motivos, ressaltando que o regime passou a controlar o poder legislativo e subordinou o judiciário aos seus interesses. Democracia, senhores parlamentares, sem parlamento livre, sem judiciário livre, seria isso uma narrativa? De acordo com esse mesmo documento, também citado pelo jornal ao qual me referi, as crises política e econômica da Venezuela aumentaram a pobreza e criaram uma enorme crise migratória. Segundo a entidade, são 7,2 milhões de venezuelanos que fugiram do país desde 2014. Isso não é narrativa, são dados reais. As Nações Unidas têm relatado que a desnutrição no país é a mais alta da região, afetando 6,5 milhões de pessoas. Nós estamos falando de um dos mais ricos países da nossa região. E a Human Rights comprovou também o colapso no sistema de saúde daquele país. Eu cito esses dados, meus ilustres colegas, aqueles que nos assistem, para ilustrar a extensão perversa da opressão que vem ocorrendo nesse país, cujo ditador foi aqui homenageado pelo nosso presidente. Essa mesma entidade cobra do presidente Lula que demonstre apoio, e abro aspas para ela, aos presos políticos, aos jornalistas ameaçados, aos doentes e famintos, aos migrantes e refugiados da Venezuela. E ainda mais, ainda mantenho as aspas, diz a entidade, o presidente Lula deveria aproveitar todas as oportunidades para restaurar a liderança que seus comentários imprudentes minaram e cumprir sua promessa de ser um líder na defesa e na promoção dos direitos humanos. A crise venezuelana, senhor presidente, e a crise migratória que ela gerou continuarão sendo um tema importante sempre que os líderes sul-americanos se encontrarem. E essa discussão foi a ausência mais sentida na recente reunião dos líderes sul-americanos. Faltou essa discussão, porque esse encontro ficou definitivamente maculado pelas imprudentes declarações do presidente da República. De todas as declarações, e foram muitas que ouvimos mundo afora, eu destaco a fala do líder de esquerda e presidente do Chile, Gabriel Boric. A situação, abro aspas para ele, dos direitos humanos da Venezuela não é uma construção narrativa, disse ele em solo brasileiro, é uma realidade grave, e tive a oportunidade de ver o horror nos olhos dos venezuelanos que migraram para o Chile. Essa questão, conclui o presidente chileno, exige uma posição firme. Jamais, senhores parlamentares, jamais, senador Cid Gomes, nós havíamos visto em território brasileiro um chefe de Estado responder com tanta firmeza e afrontar um presidente da República, mas fez isso com convicção e com justiça. Por isso, senhor presidente, estou aqui nessa tribuna porque em momentos importantes da vida desse país, quando a democracia, quando as liberdades foram de alguma forma atacadas, foi o Congresso Nacional, especialmente esta casa, que se levantou. Aprovamos hoje na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional uma moção de repúdio à presença do ditador no Brasil e a forma como o governo brasileiro o recebeu.
Essa manifestação, senhor presidente, deve se tornar uma manifestação desta Casa no Congresso Nacional, para que não confundam aí fora a posição circunstancial de um líder político com o presidente da República, com a posição do país e do Congresso Nacional. Caminho para encerrar, senhor presidente, dizendo que não condenar, por exemplo, o recrudescimento do governo de Daniel Ortega na Nicarágua, considerar a Ucrânia corresponsável pela invasão do seu próprio território e talvez por extensão, provavelmente pelos cerca de 100 mil civis mortos e os cerca de 14 milhões de refugiados. Somando a essas atitudes a elevação do encontro com o senhor Nicolás Maduro em momento histórico. Tudo isso retira progressivamente do presidente Lula a possibilidade de exercer qualquer liderança mundial e que coloque em xeque até mesmo uma natural liderança regional. Encerro, senhor presidente, agradecendo o tempo por Vossa Excelência aqui disponibilizado para dizer que a defesa da ditadura venezuelana foi um desastre ético, político, humanitário e territorial que atinge fortemente a imagem do presidente da República, mas, lamentavelmente, atinge também o Brasil enquanto nação democrática. Muito obrigado, senhor presidente.